queridos. Hoje a gente está iniciando um assunto novo, né, da apostila de vocês. Depois de um tempinho a gente teve várias aulas de revisão, a gente teve avaliação e agora a gente tem que entrar no assunto novo. Na apostila de vocês, lá na página 86, a gente tem esse título aqui, ó, o texto e suas vozes, né, que a gente vai trabalhar discurso direto, indireto e indireto livre. Embora a gente tenha que acompanhar, vocês vão ver, aqui vem explicando características do discurso e tal. Para explicar melhor para você, e depois tem um exercício, para explicar melhor, eu fiz aqui uma atividadezinha e uma espécie de um resumo no computador para poder conseguir explicar melhor para vocês esse conteúdo, tá? Aqui a gente chama de tipos de discurso na narrativa, mas é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. O que é um discurso direto? É aquele que o narrador apresenta o quê? A própria personagem falando diretamente, permitindo ao autor mostrar o que acontece em lugar de simplesmente contar. Então aqui um exemplo. Lavador de carros, Juarez de Castro, 28 anos, ficou desolado, apontando para os entulhos. Alá minha frigideira, alá meu escorredor de arroz, minha lata de pegar água era aquela. Ali meu outro tênis. Isso foi tirado do Jornal do Brasil, 29 de maio de 89. Isso aqui foi uma reportagem sobre enchentes no Rio de Janeiro e tal. E aí eles reproduziram o quê? A fala da personagem, que é o Juarez, a pessoa que está participando da história. O indireto. O narrador interfere na fala da personagem. Ele conta aos leitores o que a personagem disse, mas conta em terceira pessoa. As palavras da personagem não são reproduzidas, mas traduzidas na linguagem do narrador. Exemplo. Dário vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou no chão o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no, indagando se não estava se sentindo bem. Dário abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer de ataque. Dalton Trevisan, Cemitério de Elefantes. Isso aqui é um trecho de uma história do Cemitério de Elefantes, que é desse escritor chamado Dalton Trevisan. Se vocês repararem, o indireto ele utiliza a terceira pessoa porque ele diz o que as pessoas falam, mas ele não transcreve na íntegra a fala, como é no discurso direto. Inclusive, no discurso direto, algumas transcrições de fala são feitas com a imposição de travessão, que indica o quê? Fala de personagem, né? Bom, o indireto livre. Vou subir aqui um pouquinho para mostrar para vocês. É uma combinação dos dois anteriores, né? Confundindo as intervenções do narrador com as dos personagens. É uma forma de narrar econômica e dinâmica, pois permite mostrar e contar os fatos a um só tempo. Aqui a gente tem um exemplozinho também. Enlameado até a cintura, Tiãozinho cresce de ódio. Se pudesse matar o carreiro, deixa eu crescer, deixa eu ficar grande, hei de dar conta deste danisco. Se uma cobra picasse seu soronho, tem tanta cascavel nos pastos, tanta urutu perto de casa. Se uma onça comesse o carreiro de noite, uma onça grande, da pintada, que raiva! Mas os bois estão caminhando diferente. Começaram a prestar atenção, escutando a conversa de boi brilhante. Então vocês percebem que ele tem tanto fala, né, reprodução de fala, e também ele vai ter o quê? Os discursos que a gente chama de indireto, né, que está
transcrevendo na terceira pessoa. Então, ele utiliza os dois e por isso a gente chama de indireto livre. Ele é um dos mais difíceis, de se utilizar, porque você trabalhar com o discurso em terceira pessoa e também trabalhar com o discurso em primeira, transcrevendo fala, dá um pouco mais de trabalho, tá? Então, não são todos os escritores que a gente conhece que conseguem trabalhar com os dois. E até quando a gente pede em forma de exercício, o aluno tem mais dificuldade quando é o indireto livre, tá? Aqui, essa folhinha, inclusive, está disponível para vocês na plataforma, com esse resuminho e esse exercício. São 3 exercícios só. Mas aqui na apostila de vocês, tem mais, tá? Deixa eu mostrar para cá. Aqui a gente tem, inclusive, esse texto maravilhoso do Machado de Assis, que é A Cartomante, que eu quero que vocês deem uma olhada. Aqui vem explicando as características do discurso direto, os verbos que a gente chama de categoria de sende, que são aqueles que têm relação com o verbo dizer. São chamados de verbos de elocução, né? A saber, falar, responder. Quando a gente transcreve fala, né, das personagens, a gente diz assim, exemplo. E fulano disse, : Aí na linha de baixo, travessão e coloca a fala do fulano. Isso, esse disse, falar, saber, declarar, fulano exclamou, ó céus, hoje não é meu dia. Isso tudo é chamado de verbos de sende, tá? Utilização dos sinais de pontuação, travessão, exclamação, interrogação, : aspas, inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada, como a gente viu, inclusive, na folhinha, tá? Aqui tem as características do indireto, narrado em terceira pessoa, como já falei para vocês, já são utilizados verbos de elocução, em alguns momentos, tal, e o indireto livre, que tem a liberdade sintática, a aderência do narrador ao personagem. E aí a gente utiliza aspas e tudo quando vai transcrever as falas, tá? Para marcar os trechos e coisa e tal. É isso. E aí, depois disso, vocês têm aqui na página 89 um exercício para vocês fazerem. Depois, página 90, termina aqui. Página 90, número 5, tá? E a folhinha da plataforma, beleza? Pouca coisa, não é muita coisa. Se der tempo, eu ainda vou falar com vocês através da plataforma mesmo do WhatsApp, mais algumas coisas a respeito do discurso e de repente deixe mais alguma atividade, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, façam contato ou pela plataforma ou pelo WhatsApp, no grupo da turma, tá bom? Beijos, fiquem em paz.